Maravilha, estamos ao vivo, Dr. Jefferson. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal do Conecta Médico para esse mais um webinar que nós estamos realizando. E hoje, boa tarde a todos, né? E hoje com enorme prazer, satisfação, estamos recebendo aqui, eu diria, talvez um dos nossos principais nomes sobre o tema de telemedicina no Brasil e na América Latina, o Dr. Jefferson Fernandes. Eu vou fazer uma breve apresentação e, Dr. Jefferson, fique à vontade em complementar. Né? Antes de tudo, eu sou o Carlos Papini, sou um dos sócios fundadores do Conecta Médico e CEO da empresa, e é um prazer ter todos aqui nessa nossa live, nesse nosso webinar. O Dr. Jefferson Fernandes, ele é neurologista, ele é diretor do programa de educação da International Society for Telemedicine and Health. Ele também é coordenador do programa de educação em telemedicina e saúde digital da Associação Paulista de Medicina e é presidente do Global Summit Telemedicina Digital Health, mais do setor aqui no Brasil. Então, Dr. Jefferson, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Carlos. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você e com todos que estão aí nos assistindo ou irão nos assistir. Maravilha. Dr. Jefferson, para iniciarmos a nossa conversa, eu queria entender como que um neurologista, né, um médico neurologista, entrou para esse tema da telemedicina, da saúde digital. Quando que isso aconteceu? Conte para nós. Pois isso começou um pouco antes, né, de eu entrar na telemedicina, quando eu estava na Faculdade de Medicina, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me encantava sempre com as coisas de inovação e de tecnologia. Então, eu e um colega e amigo fomos fazer um curso junto com a medicina de informática. No final, não deu para levar os dois cursos juntos, a demanda era muito grande e a vocação falou mais alto. Então, seguimos na medicina. Um tempo depois, já depois de estar tido feito minha especialidade, etc., eu voltei um pouco a retomar essa questão da tecnologia, fazendo um MBA de gestão estratégica da tecnologia de informação na Fundação Getúlio Vargas. Né? E depois, 2005, eu já era professor da Faculdade de Medicina da PUC, lá do Rio Grande do Sul, e nós criamos um grupo de telemedicina, eu mais dois colegas, e aí juntamos um grupo multiprofissional, começamos a atuar em telemedicina, em 2005 já vão aí 17 anos atrás, e desde então sempre me envolvendo de alguma forma ou de outra com essa área de telemedicina, de telesaúde, e nos últimos anos eu fui um dos superintendentes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo. Eu imigrei para São Paulo há uns 12 anos, e a parte de inovação também ficou comigo. Então, além de eu já ter desenvolvido projetos de telemedicina enquanto no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também ampliei a minha atividade para a saúde digital. Depois que eu encerrei minhas atividades, entregando o que eu tinha prometido, aí nesses últimos 3 anos eu tenho me dedicado mais à saúde digital, sempre envolvendo educação, gestão, atuo em consultoria também, e aí seguindo o desenvolvimento de projetos nessa área. Então, é um trajeto que foi se construindo com o passar do tempo e com transformações, né? De um médico assistencial, a parte de educação, depois gestão, e aí trazendo de forma mais forte a saúde digital. Muito legal, porque essa palavra transformação, ela tem tudo a ver com o tema da inovação, com o tema do digital, né? E interessante você já trazer essa palavra aqui nessas transições de carreira, né? Que está sendo essas complementariedades. Dr. Jefferson, aproveitando, a gente sabe que a telemedicina no Brasil ela ganhou muito corpo por conta da Covid-19, né? Nós não tínhamos até então uma regulação, né, para o setor. E ela está para completar 2 anos agora, para março, abril. Então, qual que é o balanço, passado 2 anos, que você faz a respeito da telemedicina aqui no país? Começando um pouquinho antes também, na realidade, até fevereiro do ano passado, né, aliás, de 2020, né, nós já estamos em 22, até fevereiro do ano de 2020, os médicos não podiam atender diretamente o paciente através de uma plataforma virtual, né? Isso nos trouxe um atraso muito grande no desenvolvimento dos benefícios da aplicação e extensão dos benefícios da telemedicina.
Brasil. A partir de então, tanto pela portaria 467 do Ministério da Saúde, depois, em abril, pela Lei 13.989, a teleconsulta e as outras modalidades que já vinham sendo praticadas, já havia uma certa regulamentação para telemonitoramento, telediagnóstico, teleorientação. Então, a teleconsulta passou a ser praticada e a gente pôde vivenciar aí esse crescimento exponencial. Acontece que essas duas, tanto a portaria quanto a lei, elas são transitórias, elas valem durante a pandemia. Então, há necessidade no país, nós temos uma lei definitiva que traga segurança jurídica para que tanto as instituições, organizações, empresas e os próprios profissionais médicos e da saúde em geral possam seguir desenvolvendo, praticando e desenvolvendo esses métodos de cuidados que têm sido claramente benéficos para toda a população brasileira, para os serviços, para os sistemas de saúde e para os próprios profissionais. A expectativa é que esse ano a gente tenha a promulgação dessa lei. Eu tenho acompanhado de forma muito próxima como as coisas estão evoluindo no Congresso. Hoje tem lá em torno de 20 projetos de lei voltados para a área de telemedicina e telesaúde. 3 deles são os mais significativos, na minha opinião, e de outros colegas que estão nessa atuação muito forte junto ao Congresso. Um é o projeto de lei da deputada Adriana Ventura, que foi que também criou o projeto de lei que virou lei, a 13.989. Esse projeto já foi votado para ser analisado, para ser votado de forma urgente, já houve um número suficiente de deputados que fizeram essa solicitação, está lá parado, não se sabe quando ou se vai acontecer em breve. O outro projeto também é um projeto que já passou pela Comissão de Seguridade Social e Família, onde estão os projetos de telemedicina e telesaúde, e tem um terceiro projeto que está no Senado, que é do senador Espiridião Amin, que está também tramitando a nível do Senado. Esses 3 projetos eu cito porque eles são os que atendem de uma forma mais clara às expectativas de quem hoje atua dentro da área de telemedicina, sejam os profissionais, sejam as empresas, sejam os hospitais, operadoras, e com isso a gente tem expectativa que isso possa se resolver. Não se sabe se vai ser ainda esse primeiro semestre, a gente está num ano bastante complexo, com relação às eleições. Temos aí, em torno do mês de abril, maio, toda uma movimentação com relação à definição oficial dos candidatos. No segundo semestre tem um processo eleitoral. Mas, assim, sendo realista, até o final do ano a gente tem essa lei. Claro que eu imagino, se por alguma eventualidade, e por um grande benefício do vírus, do coronavírus, a gente realmente puder sair da pandemia, as coisas vão ter que se acelerar, para não ficar um vazio legal e trazer insegurança jurídica. Mas eu acho que esse ano se define e aí certamente isso vai ampliar o crescimento que já existe dentro da saúde digital como um todo, startups que estão voltadas para soluções digitais, telemedicina, telesaúde. Então, eu acho que a gente tem aí um caminho pela frente muito bacana, enormes oportunidades, porque existem enormes necessidades em que as soluções digitais, a telemedicina e a telesaúde, têm um espaço para ocupar que está sendo até cobiçado por instituições e empresas do exterior. Muito bom. E o senhor comentou sobre a telemedicina e a telesaúde. E não é bem comum nós encontrarmos uma dúvida sobre qual a diferença de telemedicina, qual a diferença de telesaúde. Então, o senhor pode explicar para nós aqui com mais detalhes, por favor? Claro. Essa questão de conceitos e terminologia é algo internacional também. A telemedicina nós definimos como os cuidados feitos por médicos com pacientes, sendo que os dois estão em locais distintos, através das tecnologias de comunicação e informação, através das TICs. E a telesaúde é um termo mais genérico, que abrange todas as profissões. Então, a telesaúde envolve a telemedicina, a teleenfermagem, a telenutrição, telefisioterapia, telepsicologia, telefonoaudiologia. Então, na realidade, é um termo genérico que engloba
essas atividades, né? E tanto a telemedicina e telesaúde, elas podem também estar envolvidas com outras atividades que não assistenciais, como é o caso da educação, da gestão e também da pesquisa, né? Muitos ensaios clínicos hoje se utilizam da telemedicina, da teleconsulta, para poder acompanhar os pacientes, né, os sujeitos de pesquisas, sem que eles precisam ir ao centro de pesquisa, né, e ter um acompanhamento até muito mais detalhado, mais preciso, mais próximo, né. Então, a diferença é basicamente essa, né. Então, aqui a gente fala telemedicina, a gente refere a médicos, telesaúde a todos os profissionais, mas quando a gente for falar sobre uma profissão específica, a gente deve usar, então, o prefixo teleprofissão, teleenfermagem, telenutrição. E saúde digital é um termo mais genérico, né? Ele engloba ambos, e aí é o uso da tecnologia de saúde para assistência, educação, pesquisa e também gestão. Interessante o senhor comentar isso, porque a gente percebe a infinidade de oportunidades que nós temos, né, usando a tecnologia a nosso favor, usando os conceitos de telesaúde, né, telemedicina a nosso favor. Então, vai desde a pesquisa, passando pela parte assistencial, a parte de telediagnóstico, né? Então, tem uma amplitude aqui muito grande e que nós, enquanto população, também estamos descobrindo, né? O próprio paciente também está descobrindo essas possibilidades. E sempre vem uma discussão, eu acompanho isso no dia a dia, né? Trabalhando no Conecta Médico, que, olha, a saúde, então, online vai substituir o presencial, é impossível, a saúde tem que ser uma coisa do contato, uma coisa... Como que o senhor vê essa potencial dicotomia entre a distância e o presencial, ou isso é uma complementariedade? Qual que é a sua visão? É uma complementariedade, né? Nunca vai deixar de se ter o cuidado, o atendimento presencial. A teleconsulta, que é o ponto importante, né? Seja feita por médicos, seja feita por profissionais como enfermeiras, fisioterapeutas, ela vai complementar e facilitar o cuidado e acompanhamento das pessoas e dos pacientes, né? Existem situações em que a teleconsulta é autorresolutiva, ou seja, se pode fazer um diagnóstico à distância, se pode indicar um tratamento e acompanhar o paciente à distância sem haver necessidade de um cuidado, de uma visita presencial, né? Mas são situações que são bastante específicas. E, de uma maneira geral, o que vai evoluir é o que a gente tem chamado de cuidados híbridos, né? Em que, entre momentos presenciais, vão existir momentos virtuais e que até esse termo tele, né, vai ficar um pouco fora de uso, né, porque vai se chamar de saúde conectada ou saúde virtual, e que, de repente, o médico vai atender o seu paciente de consultório, vai acompanhá-lo à distância por um período, de novo, esse paciente volta, e, é claro, isso é uma coisa importante, algo importante, que nós conhecemos os benefícios da teleconsulta, mas é importante também conhecer as suas limitações, né? Então, quando o profissional identificar que, naquele momento, para aquele paciente, naquelas circunstâncias, não está sendo suficiente ou adequado, uma teleconsulta, ela tem que ser transformada em uma consulta presencial. Então, não vai separar, não vai ter mais, né, atendimento presencial. Não, isso, nós vamos ter cada vez mais um uso responsável da telemedicina, telesaúde e teleconsulta, que é um foco importante, ou seja, de forma segura, de forma ética, com qualidade, e que vai se complementar ao atendimento presencial com situações que vão ser altamente resolutivas, né? Porque é importante a gente lembrar que o nosso sistema, ele é muito, ele está focado muito na questão curativa, né? A pessoa tem um problema, vai lá, então tenta resolver aquele problema, mas é importante, e mais importante, trabalhar de forma preventiva, né? Conhecendo a pessoa, conhecendo os seus problemas e ajudando ela nesse autocuidado, né? Para evitar que surjam, ou pelo menos diminuir a chance de surgir situações agudas. É o paciente hipertenso, que eventualmente vai ter um AVC, um infarto, é o paciente diabético, que vai ter uma descompensação. Então, esse momento digital, esse período digital, ele permite que nós acompanhemos, que nós façamos o monitoramento, né? E por isso o monitoramento remoto de pacientes é algo que no exterior está crescendo de forma muito rápida, mas também junto com esse monitoramento de sinais vitais e outros sinais,
a gestão sobre isso, né? Como melhorar a adesão farmacológica, como melhorar a adesão ao tratamento não farmacológico para que a pessoa tenha uma qualidade de vida menor, tenha menos risco de ter uma sinistralidade, um episódio agudo, né? Isso vai resultar, no final, melhor qualidade de vida, melhor desfechos clínicos e também o sistema vai se beneficiar havendo redução de custos, né? E tudo isso que eu estou falando tem evidências científicas, tem evidências de mundo real que realmente funcionam. Isso é muito legal trazer, Dr. Jefferson, porque a gente está falando de um cuidado integrado, de fato, né? Você consegue, numa jornada de um paciente com uma patologia crônica, integrar diversos profissionais da saúde, não só o médico, mas outros profissionais, como um nutricionista, um psicólogo, outros profissionais que estão dentro de um protocolo de cuidados ali para o paciente. Então, essa amplitude ela é muito interessante. E eu sempre comento que talvez a telemedicina ela seja uma grande tecnologia que está sendo incorporada, ou um método, né, que está sendo incorporado e que não agrega custo adicional ao sistema. Pelo contrário, né, ele tem uma potencialidade até de otimizar os investimentos, os custos que existem hoje na prática clínica. Faz sentido a gente poder afirmar isso? Sim, sem dúvida. E a evidência existe nesse sentido de custo-benefício, de custo-utilidade, até de custo-efetividade, que são 3 medidas econômicas, né, que se utiliza para avaliar esse aspecto de benefício econômico, né? Econômico, exato, de tecnologias que são implantadas, né? Então, só o fato. Vamos pegar o exemplo, né? Um paciente que tenha tido um acidente vascular cerebral ou um infarto miocárdio, existem estudos mostrando que se ele é acompanhado de uma forma contínua por enfermeira, né? Periodicamente tem visitas, ver como é que seu João ou Dona Maria estão tomando a medicação, se há algum problema, controlar a pressão arterial, controlar a diabetes. Então, essa gestão, trabalhando na adesão e também trabalhando em orientações que a pessoa possa ter uma maior responsabilidade, maior autocuidado também, porque tem que ter essa participação do paciente e da família, né? Se reduz o número de recorrências, né? E está muito claro, isso em 2007, uma publicação do Thomas Gaziano, lá de Harvard, você vê, 2007 já faz um bom tempo, uma boa jornada, né? 15 anos, né? Mostrando a custo-efetividade disso, né? E esse estudo que ele fez a equipe dele foi em países em desenvolvimento, né? Mostrando que se consegue reduzir pela metade o número de episódios agudos de infarto e AVC, quando se faz essa gestão, quando comparado quando não se faz essa gestão. E o custo é muito baixo, porque é um profissional de enfermagem que vai acompanhar, inclusive dando medicações básicas, antihipertensivo, diurético, aspirina e outras medicações que são de baixo custo hoje, né? Uma intervenção médica periódica, um médico generalista de família, de comunidade, que pode interagir com o médico assistente do paciente ou da paciente, isso sai muito mais barato do que o custo de um episódio agudo de AVC, que a pessoa vai para o hospital, faz uma quantidade de exames que têm um custo bastante alto, né? Precisa ficar no hospital. Então, esse é um dos estudos que eu gosto de citar, porque ele já é antigo, né? E mostra a custo-efetividade dessas medidas, né? Então, não há dúvida sobre isso. Muito bom. Olha, já tem um pessoal aqui já comentando. A Gisele Freitas está dizendo que está presente o Global Summit Telemedicina Digital Health prestigiando a live aqui, viu, Dr. Jefferson? Olha aí. Que bom. E tem um comentário, uma pergunta do Mário Renato, que eu creio que o Dr. Jefferson já falou, sobre o uso da telemedicina em cuidados e rastreamento de doenças crônicas, que é justamente, né, isso que a gente estava conversando agora, e esse artigo até que o Dr. cita como custo-efetividade, né? Então, é bem interessante. E, Dr. Jefferson, a gente já vai caminhando aqui para o nosso final, a live é curta, infelizmente, esse tema é muito instigante, mas a gente tem que ir caminhando aqui. E como que você prevê o nosso futuro, um futuro de curto prazo, olhando para os próximos 3 anos, a telemedicina no Brasil, até comparando com as experiências que outros países tiveram, né, que já adotam essa prática há mais tempo, falando aqui de um estudo de 2015 anos atrás. Qual a sua previsão aí para os próximos 3 anos, fazendo uma futurologia? Sim, eu posso dizer assim que o nosso futuro ele já é presente em alguns países, né? Então a gente sabe o que pode vir pela frente. Eu sou membro da American Telemedicine Association há quase 10 anos, né? E quando eu ia nos congressos, nas conferências
anuais. Eu ficava assim impressionado com o que estava acontecendo e ao mesmo tempo chateado, né? Porque puxa vida, por que no Brasil a gente não, né, supera as barreiras que existem regulatórias? Por que a gente não consegue levar para a nossa população todos esses benefícios, né? Então, hoje, se eu for colocar, nós temos alguns pontos que são importantes. A teleconsulta certamente é a evolução mais importante que a gente está tendo aqui no Brasil. Nós estamos no nível inicial, né, de evolução, são 2 anos apenas, ou seja, nós estamos num estágio de maturidade que vai evoluir bastante. É claro que algumas organizações e empresas já evoluíram bastante nesse sentido. A gente conhece empresas aí de referência, né, dessa área. Mas nós vamos ter que evoluir na maturidade, que envolve, primeiro, segurança. Quer dizer, essa coisa de fazer teleconsulta por WhatsApp não dá. Tá? Segundo, a questão que envolve a qualidade, né, ou seja, ter as plataformas adequadas, ter a capacitação médica do profissional de saúde para que ele possa, então, saber como lidar com as diversas nuances de atender uma pessoa através de uma plataforma online, de uma plataforma virtual, seja nas questões de comunicação, de ambiente, da relação médico-paciente ou profissional-paciente, que são uma série de questões que precisam ser aprendidas, né? Então, eu acho que nós vamos ter que evoluir para essa capacitação. Aliás, estamos fazendo isso, né? O próprio Global Summit, né, é um evento que já vai para a sua 4ª edição esse ano. Nós tivemos aí nos últimos anos, nas últimas 2 edições virtuais, nós tivemos no ano passado 40 palestrantes internacionais, 160 nacionais, né? Esse ano nós estamos aí torcendo que a pandemia não traga uma dificuldade, porque nós queremos de novo voltar ao Global Summit presencial, né? Então, de 4 a 6 de outubro, vão reservar a sua agenda, porque se tudo continuar bem, e é uma oportunidade de ter conhecimento que é feito lá fora, do que já é feito no Brasil, que já se evoluiu bastante, né? E tem alguns pontos que eu acho que são oportunidades. Eu comentei a questão do monitoramento remoto de pacientes. Essa é uma oportunidade que tem questões que precisam ainda ser resolvidas, inclusive a forma de remuneração. Junto com ela, a questão da gestão, serviços que possam fazer acompanhamento e fazer a gestão desse paciente, né? A questão da saúde mental, o crescimento, vamos pegar os Estados Unidos, que as coisas estatisticamente são muito bem avaliadas, né? O crescimento que houve da saúde mental durante a pandemia, de serviços e teleconsultas para a saúde mental, é impressionante, né? Chega a ser 10 vezes mais do que as outras especialidades. Então, esse é um rumo bacana. E nós vamos ter pela frente, que talvez mais adiante venha para o Brasil, dentro dessa dimensão de tempo que você falou de 3 anos, que são as terapias digitais, né? Hoje, existem cerca de 9 ou 10 países que já estão aplicando soluções digitais, seja para prevenção, seja para o tratamento, ou seja para a gestão, que são pagas, né, pelas seguradoras. Então, na Europa tem lá a Alemanha, a Inglaterra, a França, na Ásia, a China, Singapura, Austrália, Estados Unidos, né? São vários países que já adotaram essa medida. Claro, essas soluções digitais, elas têm que ter evidência que funcionam, tem que ter ensaios clínicos, elas têm que demonstrar que realmente entregam o que promete, né? Mas isso é um caminho que está crescendo e há muitos interessados. Então, assim, além da evolução necessária de maturidade, de capacitação dos profissionais, vai vir também a acreditação de serviços, assim como a gente tem para hospitais, vai vir a acreditação para serviços de telesaúde, e isso vai começar esse ano, o ano que vem, a capacitação nós já estamos fazendo, né, como você falou, coordena o programa de educação em telemedicina e telesaúde da Associação Paulista de Medicina. Agora, em março, nós estamos lançando 2 cursos EAD, um voltado para médicos e outro voltado para profissionais de saúde. Os cursos estão excelentes, né? E em seguida, no segundo semestre, nós vamos lançar um curso que é de teleconsulta nas especialidades médicas, né? Provendo isso um processo de capacitação que nós vamos evoluir também para módulos práticos, né? E com isso a gente poder certificar o profissional, esse profissional atendeu porque foi avaliado, né, aos requisitos de um processo de certificação, e isso vai trazer um diferencial para aqueles profissionais. Então, acho que esses caminhos aí são os que, entre outros tantos, né, falando de uma forma mais rápida, vão acontecer. A gente olha para o horizonte disso e diz, nossa, é tanta coisa para fazer que não cabe nas 24 horas e nem, né, nos próximos anos. Pois é. Que bom que temos muitos desafios, né? E eu acho que
ao fim e ao cabo, quem ganha é a sociedade, somos nós, enquanto indivíduos e pacientes, que também somos, né? Para ter um sistema de saúde mais amplo, mais acessível e eu acho que mais sustentável também, né? O digital ele vem trazer essa visão da sustentabilidade, porque a gente sabe o quão complexo é fazer saúde num país com dimensões continentais como o Brasil. Então, acho que é um grande aliado aí para os próximos anos nessa jornada de prover acesso com qualidade e com desfecho positivo. Então, Jefferson, infelizmente, a gente vai ter que encerrar essa nossa live aqui, mas desde já quero agradecer e já reforçar um retorno aí para o segundo semestre, até para a gente divulgar o Summit 2022, né, com mais força. Então, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer a todos também que estiveram presentes aqui e dizer que essa live continuará gravada em nossos canais no YouTube, no Instagram, www.conectamedico.com.br é o nosso site, a nossa plataforma. É uma plataforma 100% gratuita aos médicos, né, para que eles possam disponibilizar esse acesso aos seus pacientes e com todo o destaque que o Dr. Jefferson trouxe em termos de segurança, né, em termos de funcionalidades, do que há de mais moderno, né, a gente tem embarcado em nossa plataforma. Então, Dr. Jefferson, de novo, obrigado. É um grande prazer ter esse bate-bola contigo e espero que a gente possa repeti-lo dentro em breve. Eu que agradeço a gentileza do convite e fico à disposição. É sempre um prazer conversar sobre esse tema que afeta a todos nós. Legal. Gente, um abraço a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.